aqui já está começando a gravação. Vamos nessa. Aqui já está o áudio legal. Então, vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui lado a lado. Olá, pessoas! Está tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Só que hoje é mais um dia que esse canal não é apenas meu, é também do Rafa, do canal Papo de Fotógrafo. Tudo bem, Rafa? Tudo tranquilo. Estamos aqui em mais um dia de luta, de batalha e gravando mais conteúdos pra galera aí que tá acompanhando a gente. E, Rafael, o canal Papo de Fotógrafo não é apenas você. Quem mais Não, participa do canal? não, tem a Ana também, né? Que na verdade a ideia do canal meio que nasceu em conjunto, porque eu queria fazer uma coisa e ela sugeriu de falar, vamos fazer um podcast, né? Eu escuto tanto e eu acho que encaixa no que você precisa, no que você quer fazer. E a gente quis brincar disso há 6 anos atrás. Quando a gente fala esses números, até impressiona, porque não é comum durar tanto tempo assim. E, e aí a gente acabou criando, mais por um hobby, por uma diversão. E a gente se viu de repente num momento em que, tipo, tava tomando muito nosso tempo, que a gente queria assumir os compromissos de produzir o conteúdo toda semana e produzir mais conteúdo. E aí a gente acabou transformando esse podcast numa empresa e hoje a gente praticamente se dedica e trabalha com isso, de produção de conteúdo para o mercado fotográfico. E a Ana, ela participou de algum reality, por acaso? Que não seja Big Brother? Não, não, não. A gente tem no Fotograficamente Incorreto, né, que é um quadro do nosso canal do YouTube. A gente tem a participação da Maíra, que não é a Ah, Ana. sim. São pessoas diferentes. No podcast tem a Ana, que é a sócia, né, do programa, e a Maíra, que é uma amiga nossa e que a gente fez o convite para participar do Fotograficamente Incorreto, que é um bate-papo ali sem filtros, né, que a gente fala, como se fosse um grupo do WhatsApp. A gente fala o que pensa realmente, discute e às vezes até no calor da discussão muda a própria opinião. Mas ela, sim, ela participou do Arte na Fotografia, que é um reality show de fotógrafos que passa no Arte 1, no canal pago, né, canal de TV a cabo, e que agora está passando na Bandeirantes, no canal aberto, e ela foi a vencedora da segunda edição, né? Ela entrou ah, só por um desafio pessoal para ver se realmente ela conseguia se mostrar como artista, como fotógrafa, acabou ganhando, mas antes disso ela já era nossa amiga, então não é nada de interesse ter ela no programa, não é nenhum vamos aproveitar a fama dela, não. A gente já tinha uma amizade já de um bom tempo. E aí, quando surgiu a ideia de fazer o Fotograficamente Incorreto, ah, com o perfil das pessoas que a gente gostaria que participasse, ela se encaixava perfeitamente e é uma exímia representante das mulheres e a gente queria que, de alguma forma, elas também estivessem representadas no quadro no canal do YouTube. E já que você estava falando do quadro Fotograficamente Incorreto, esse é um dos quadros que, na minha opinião, é um dos que mais chama a atenção do canal de vocês hoje, porque vocês falam de tudo e, como você mesmo disse, sem filtro. E um dos temas que vocês mencionaram, vou deixar até o link aí na descrição para vocês que vão assistir. Aliás, se inscrevam no canal Papo de Fotógrafo. Claro, Quem já é estamos inscrito, precisando. aproveita e dá like em todos os vídeos. Mas tem um vídeo específico, especificadamente do canal, que é sobre modinhas. Modinhas na fotografia. E uma coisa que me chama a atenção nesse vídeo, Rafa, é que ele tem dislike pra chuchu. Mais do que o normal. Só que eu não sei se é porque em um determinado momento do vídeo, um de vocês mencionou, quem, se eu não me engano, era da 35mm, pediu pra dar Exato. dislike. Agora eu não sei se as pessoas não gostaram de vocês falarem das modinhas fotográficas, porque infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade em que não se aceita a opinião contrária, e vocês mencionam de muitas modinhas fotográficas, ou o pessoal foi na onda da 35mm. Mas em relação a essa modinha fotográfica hoje em dia, o que você faria se essa modinha partisse do seu cliente, Rafa? Porque, para quem não sabe, o Rafa ele trabalha com fotografia, ele não apenas produz conteúdo do YouTube. Mas se um cliente chegasse para você hoje e falasse: olha, eu quero uma foto do meu pé na lama, vai que a moda agora é pé na lama. O que você faria, Rafa? Primeiro, a questão só dos dislikes nesse vídeo é justamente por causa do desafio, né? Que a gente falava, quem não gosta ou quem não usa 35mm dá dislike. É apenas uma brincadeira, até pra gente
poder prestar atenção, né? Entender o que, que o público que está acompanhando o canal pensa, se concorda, se gosta ou não da maneira como que a gente lida com os assuntos. Mas de qualquer maneira, por YouTube não faz diferença nenhuma, o like ou o dislike, né? É só a maneira de engajamento, assim. Então é legal a gente ter até esse teste social na hora de usar o dislike. Mas graças a Deus, graças ao santo do algoritmo do YouTube, é só apenas pelo desafio, não foi pelo conteúdo em si. Porque se a gente observar os outros vídeos, a proporção de likes é muito maior do que a de dislikes. É só por conta do desafio mesmo. A questão da modinha. Isso é engraçado porque a gente ouve. É uma discussão muito grande porque a gente sempre está discutindo o que é moda e o que é atemporal. Eu acho muito difícil a gente falar o que é atemporal, né? Porque atemporal quer dizer que vai ser assim para sempre? Não, as modinhas também nasceram como se fossem atemporais. Elas começaram e alguém falou, não, isso aqui vai ser pro resto da vida, vai ser assim. E elas mudaram. As coisas mudam. Então eu não acredito muito nessa palavra atemporal. Porque é muito, assim, é É muito muito vago. futurista, é muito vago, muito, sei lá, você tá pensando lá na frente e você nem sabe o que, que vai acontecer, né? Então, existe muito essa discussão. E as modinhas, na verdade, pra mim, ela é uma coisa muito de mostrar o que realmente é, o que realmente acontece, como foi aquele momento. Então, por exemplo, se a gente assiste, por exemplo, Stranger Things, né, ou alguma coisa que é idealizado ou concebido nos anos 80, 90, só pelo tipo de roupa, pelo cabelo que você tá vendo, você já imagina qual que é o período em que aquilo se passa. Então eu não vejo problema em modinhas, porque é exatamente essa modinha, esse estilo, esse detalhe que vai contar dentro da nossa história, dentro da nossa imagem, talvez, em que momento aquilo foi registrado. Que eu lembro, eu não sei se é da sua época, mas pelo menos as minhas fotos quando eu sou pequeno, apesar de toda o clima, vibe, cor do filme, enfim, ele me falar qual que é a data, em que período aquilo foi registrado, ele vinha a data embaixo, né? Vinha registrado, a câmera colocava a data embaixo. Então foi dia 10 de outubro de 1985. Então eu sabia. Ou, como nossos pais faziam quando não aparecia a data, de escrever atrás qual era a data. Né? Eu não vejo nada de errado nisso. A modinha vem justamente para datar, né? Para mostrar em que período aquilo foi registrado, em que momento da vida aquilo foi registrado. Eu sei que quando eu olho minhas fotos quando eu sou pequeno, que é mais ou menos de 80 a 90, dependendo da idade, do tamanho que eu tenho na foto, né? Eu não sei a data, o ano exato, mas eu sei pelo menos o período, se era na minha infância, se era na minha adolescência, o que que acontecia, qual que era a mobília da casa naquela época. Então eu não vejo problema. O grande problema da modinha, e que aí eu faço esse contraponto negativo, talvez, seja você tirar a individualidade, né? Você massificar alguma coisa. Então, deixa eu pensar um exemplo se eu consigo um exemplo rápido assim. Para casamento tem talvez, por exemplo, aquelas luzinhas, né? Que estão colocando agora na cerimônia, em casamentos a céu aberto. Falando de design, falando de estilo, falando de estética, é lindo, fica bonito nos casamentos. Mas aquilo é meio que assim, se você vê só a lampadinha lá, você não sabe de quem foi o casamento, né? Tem que ter algum detalhe que diferencie, que seja referente à pessoa que está casando, às pessoas que estão envolvidas. E talvez a modinha tire um pouco disso. Ela massifique o negócio, então você vai ver a luzinha e você vai falar, tá bom, foi um casamento a céu aberto, um casamento um pouco mais rústico, mas de quem foi o casamento? Porque tantas pessoas já casaram nesse mesmo local, com essa mesma decoração, com essas mesmas luzinhas. Então ela meio que tira um pouco a personalidade de cada pessoa. Mas enfim, são processos, né? Eu acho que quando as pessoas, elas, por mais que elas se identifiquem com a modinha, mas se isso faz parte de alguma forma da moda, da vida dela, do estilo de vida dela, não tem problema nenhum. No caso, você até mencionou assim que tantas pessoas se casaram naquele mesmo local.
E às vezes vai ter, sim, esse tipo de cliente, né? Que hoje em dia o Instagram, por mais que muita gente fale que é uma rede antissocial, não é uma rede, tem muita gente que se baseia no Instagram hoje até para fazer pesquisas. A minha esposa, ela segue uma blogueira que ela faz tutoriais de maquiagem. Ela estava procurando sobre piercing, ela utilizou hashtag para procurar uma empresa que colocava piercing perto dela. Então, para casamento, talvez seja até natural a pessoa pretende se casar, ela procurar por algum tipo de hashtag um local, dali acha o fotógrafo, dali acha aonde vai fazer o casamento e pode bater essa questão. A pessoa querer tanto aquele local, ver um tipo de ensaio, querer tanto aquilo e chegar pro fotógrafo. Olha, eu quero exatamente igual. Aí o problema, onde é que o fotógrafo vai colocar a individualidade do casal? Onde é que ele vai colocar até o olhar fotográfico dele? Se no briefing já está tendo essa meio que imposição do cliente. Como é que você contornaria isso, Rafa? Bom, tem duas maneiras, na verdade. Primeiro que como prestador de serviço, você tem que acatar, de uma certa forma, o que o cliente espera de você, né? Então, se ela espera que você faça um trabalho o mais próximo possível de um que você já fez, é difícil quando a gente fala isso, porque as pessoas podem, às vezes, comparar fotógrafos diferentes. E aí a gente tem que trabalhar isso com o cliente, de mostrar que os fotógrafos são diferentes, né? Não dá para fazer a mesma coisa, não é igual. As pessoas que estão sendo fotografadas são diferentes. Mas de uma certa forma, principalmente em casamento, você tem algumas regrinhas, alguns roteiros que dá para seguir e fazer algumas coisas que supra essa expectativa da noiva, principalmente. Então dá. Por exemplo, foto deles no meio do corredor com as luzinhas aparecendo, é fácil fazer, você consegue manter uma mesma pose. Duas coisas que eu faria ou que normalmente eu tento fazer. A primeira é o famoso 50-50. 50% para o cliente e 50% para mim. 50% para o cliente é fazer exatamente aquilo que ele espera, aquilo que ele imagina, aquilo que ele sonhou, porque afinal a gente está trabalhando com o sonho de uma pessoa, então a gente não tem o direito, de. Se ela sonhou, sei lá, vou dar um exemplo de gordinho. Se ela sonhou com um prato de macarronada, por exemplo, você não pode ir lá e entregar um prato com salada de alface e tomate, né? Você vai quebrar totalmente a expectativa. Mas de repente você, no 50-50, preparar uma bela entrada antes do prato de macarronada para que ela se sinta satisfeita com o prato que ela pediu, que ela sonhava, que ela esperava comer, mas que ela se surpreenda com outro prato que você está preparando do jeito que você imagina. De repente pode ser até uma macarronada feita com... Minha avó tinha esse costume, então eu posso falar com Propriedade. precisão, com propriedade. Por exemplo, massa feita com legumes, né? Então tinha massa laranja, massa verde, sempre com cenoura, com brócolis, enfim. Dá para você preparar alguma coisa diferente para que ela se surpreenda, mas de alguma forma cobrindo a expectativa dela, porque é o sonho dela. Ela está te contratando, você é mais uma pessoa ajudando ela a realizar o sonho. Não é você que está dando um sonho para ela. E a segunda maneira de você suprir isso, né, de passar por esse obstáculo da expectativa dela, e aí eu não falo no casamento específico, isso aí seria um pouco mais difícil, mas por exemplo, em ensaios, já teve o fato de uma menina, de uma noiva, que ela salvou no iPad um ensaio editorial de uma marca de perfume. Então, ou seja, não era só fazer um ensaio dela. Ela queria que tivesse um tipo publi editorial, assim, que fosse muito próximo a uma campanha feita com fotógrafos de moda, com modelos, numa rua de Paris, sendo que a gente ia fotografar eles dentro da área do clube do condomínio, sabe? Ela Da estava área disposta a pagar tudo isso? Eu adoraria fazer em Paris o ensaio dela do jeito que ela estava criando a expectativa. E as roupas que ela escolheu, olha que engraçado. Essa é uma expectativa dela. Ela escolheu roupas muito parecidas com a desse editorial, mas o cenário que a gente ia fotografar não tinha nada a ver, porque o cenário que estava no editorial, nesses anúncios, eram nas ruas de Paris, e a gente iria fotografar na área verde do condomínio. Então, tipo, Tudo a ver, nenhuma né? referência. E como é que eu quebrei essa expectativa? Na verdade, deu uma passadinha de perna nela, assim. Eu falei pra ela, falei assim, Bia, vamos fazer o seguinte?
eu vou fotografar do meu jeito, tudo aquilo que eu tô pensando dentro desse cenário, e aí no final, desculpa, e aí no final eu troco, a gente troca de roupa, a gente não, vocês trocam de roupa, e aí a gente faz exatamente as fotos do jeito que você quer, pode ser? E ela combinou, porque eu tô dando pra ela esse presente, né, de fazer do jeito que ela quer. Mas antes eu vou fazer do meu jeito, justamente pra não me sentir influenciado nessa desse conteúdo que ela trouxe. Mas por que que eu fiz essa jogada de deixar o que ela queria pra depois? Porque eu enrolei no sentido de fiz o meu trabalho durante 2, 3 horas. E a hora que eu falei, beleza, vamos fazer o que você queria, ela falou, não, tô cansado e pra mim tá ótimo o que você já fez. Já tinha mastigado ali, né? Do tipo assim, primeiro, ela cansou realmente, fazer um ensaio de 2, 3 horas é bem Puxado. cansativo, né? Você tem que ficar se mexendo e tal. E ela percebeu que o que ela queria não era aquilo que estava no iPad, né? Ela só se inspirou e achava que dava para fazer igual. E durante o ensaio eu mostrava 1 ou 2 fotos para ela justamente ter essa segurança do tipo, não, mas o que ele tá fazendo tá legal, tá ótimo, vai combinar muito mais com o meu casamento do que esse aqui que eu sugeri para ele, porque eu tava na ansiedade, na expectativa. E querendo ou não, quando a gente fala de casal, a expectativa dela é sempre o máximo, né? Sempre algo de primor, assim, feito com excelência. E ela espera isso da gente. E aí qual que é o medo dela? Da gente não conseguir atingir o nível dela e ela acaba fazendo essas sugestões. Mas a gente consegue contornar. Ou faz 50-50, fazendo um pouco do que ela quer e um pouco do que a gente quer, ou faz essa táticazinha do tipo, não, deixa eu fazer o que eu sei, o que eu quero, e aí no finalzinho a gente faz o que você quer. E aí no final das contas ela até deixa batido e nem fica se preocupando tanto assim com o que ela tinha pensado antes. É aquela máxima, em vez de impor, você compõe a sua imposição. Porque muitas É, vezes o cliente ele não vai aceitar um não logo de cara. Então você tem que dar aquele sim com um não ali atrás. mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu entendo, porque eu já estive do outro lado, né? Eu já fui. Na verdade, eu comecei na fotografia depois do meu casamento. A gente cria expectativas, por mais que a gente saiba que as coisas são diferentes, que o portfólio que eu tô vendo não tem nada a ver com o meu casamento, que as pessoas que estão lá normalmente são mais bonitas que a gente, você cria, né? E você espera do profissional que está do outro lado o mesmo nível de excelência, mesmo sabendo que o seu casamento é um pouco mais barato ou num lugar mais rústico, que não tem tanta decoração. Mas você espera que o rendimento do fotógrafo seja o mesmo. E aí você acaba meio que tipo, olha, para eu não ficar decepcionado com você, né? Então essas dicas aqui do que eu tô querendo, do que eu tô esperando, é normal, é a mesma coisa. Eu senti isso, por exemplo, quando eu mandei fazer os guarda-roupas de casa, né? Eu confio no marceneiro, eu sei que ele tem um trabalho bom, mas de alguma forma você vai na internet, pega um armário e fala, ó, é mais ou menos isso que eu quero, né? Quando você vai comprar um bolo de aniversário da sua filha, que você quer, vai ter um tema específico, a hora que você vai levar pra moça, você pega um na internet e fala pra ela, olha, é mais ou menos isso que eu quero. A gente, como prestador de serviço, também vai sofrer com isso, né? Quando você vai numa loja de roupa e a pessoa pergunta o que você está procurando, você não fala para ela, eu quero mais ou menos isso. É uma Você está referência, jogando, né? você tá jogando a sua expectativa para cima dela e ela pode chegar com uma camisa, uma calça que não é aquilo que você queria, mas que de uma certa forma pode ficar até melhor, né, do que você esperava a hora que você for experimentar. Mas a gente também tem que entender o outro lado, saber que os clientes vão fazer isso com a gente, porque de uma certa forma a gente está trabalhando com a expectativa de cada um que a gente fotografa. E pessoas, vocês já viram que o Rafa ele fala com propriedade nesse assunto do trabalho porque Não, ele eu está falo pra inserido. caramba, não é propriedade. Porque ele está inserido no mercado, ele é atuante no mercado. E lá no canal, Papo de Fotógrafo, você pode ver conversas com muitos outros profissionais da área. Mesmo que você não se interesse por fotografia de casamento, você pode utilizar esse tipo de conversa como uma referência. Às vezes você quer utilizar a fotografia só como hobby. Uma conversa dessa, que estamos tendo aqui a chance de obter com o Rafa, pode ser muito proveitosa por você. Então, mais uma vez, eu convido vocês a ir lá no canal Papo de Fotógrafo e dar uma escutada nos podcasts. E como é podcast, você pode escutar de boa, você pode estar, é que nem esse aqui, apesar de estar aparecendo nossas duas faces aqui, você pode estar em outra aba navegando.
Mas uma coisa que eu percebo em muitas pessoas que escutam podcast, a pessoa escuta enquanto está fazendo uma outra coisa completamente diferente e termina não prestando atenção no que as pessoas estão falando. Então, quando você for escutar um podcast, ó, ele mesmo levanta a mão. Não era para levantar a mão. Então, quando você for escutar um podcast, escuta o que as pessoas estão falando. Tem muita dica útil ali. Mas, agora que vamos aqui para o segundo bloco, essa pessoa que está aí do outro lado é um pensador ambulante. Se você ir no Instagram do Rafa, você não vai ficar encontrando apenas selfie dele. Selfie do pé, Não, selfie, nem tem selfie da selfie. Se cara. tem uma coisa que eu odeio fazer é selfie. Ou, assim, o máximo que você vai ver de foto minha no meu Instagram é quando eu peço pra um amigo fazer um retrato meu. Aí vai bonitinho, vai uma foto bem feita, dirigida, mas selfie dificilmente. Talvez ele tenha até um Instagram secreto só de selfie e ele não vai Ah, contar não, pra gente. de jeito Mas nenhum. ele tem uma hashtag muito interessante que é chamada hashtag Pensamentos do Rafa. E teve um post dele no Instagram que me chamou muito a atenção, onde ele mencionou o seguinte, tá até aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nunca vi a Coca-Cola reclamando do preço baixo da Dolly. O que o Rafa ele quis dizer com isso? Que às vezes em grupos de fotografia, às vezes até você aí do outro lado, você já deve ter visto isso. Alguém está cobrando R$ 2 para fazer uma sessão fotográfica completa. Aí você pega esse post e joga em grupos literalmente pro pessoal ficar zoando, ficar berrando, mas no que isso ajuda? Só que esse post do Rafa, ele tem um fundo grande de verdade e ao mesmo tempo as duas empresas que ele citou já brigaram por baixo dos panos, justamente uma acusando a outra. Então agora vamos entrar num bloco mais assim, uma treta mais pesada aqui. Rafa, eu sei que tem muitos fotógrafos que adoram criticar o trabalho de outros fotógrafos, mas não vamos falar dessa galera não. Eu queria saber de você, o que você acha daqueles que, além de criticar, tentam sabotar o trabalho de outros fotógrafos? Antes de mais nada, eu quero falar que esse post é de 2015. Eu né? suguei seu passado, cara. Não, mas é que é muito bacana porque assim, eu publiquei isso em 2015, deu um burburinho, como normalmente dá toda vez que ele aparece nas redes sociais, mas em 2018 e agora 2019, milhares de perfis desses de coach, de empreendedorismo, de negócio, começou a repostar assim, tanto que eu até peço para as pessoas, se algum dia vocês ouvirem, passar pelo seu feed essa frase, me marquem. Porque eu gosto de ter e de repostar só para mostrar que essa frase está fazendo sucesso. Rafael Futuro Coach, já digo logo. Tô esperando alguém. Não tem um moço lá que vende água, virou palestrante do Santander? Tô esperando a Coca-Cola me chamar. Na verdade, assim, primeiro eu vou explicar a frase, né? Por que surgiu a frase. E apesar das pessoas levarem muito a fundo justamente essa questão da briga judicial das empresas, né? De sempre que aparece a mensagem falar, né? Mas a Coca-Cola fica processando a Dolly, fica essa briga leva judicial. O pé da letra também, né? Não. Era uma coisa muito mais superficial, mas mesmo com esses argumentos do processo judicial, dá pra gente aplicar a frase, né? Que é o exemplo da sua pergunta. Mas só para explicar. A frase surgiu porque quando eu publiquei ela, foi bem num dia que, sim, eu juro para vocês que acho que mais de 10 profissionais tinham publicado em alguma rede social uma reclamação sobre o concorrente. E todos esses posts tinham uma coisa em comum, além de serem publicados no mesmo dia, que era reclamando do valor do qual esse cliente cobrava, o que ele fazia para conquistar o mercado. Te dando um corte rapidinho. Aonde você viu eles publicando? Eram as redes sociais que eles também usam para trabalho, né? São nos. Assim, esse é um problema. As pessoas ainda não entenderam. As pessoas falam assim, Facebook, né? Eles falam assim, mas eu tenho meu perfil pessoal e tenho minha fanpage. Qual é a primeira opção que aparece quando você vai digitar o nome de uma pessoa no Facebook? É o perfil pessoal. Né? Ninguém entra direto na fanpage. O Facebook ele vai indicar logo o pessoal, depois fanpage, aí depois que eu acho que ele começa a indicar os grupos. Enfim, então se a pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela não está atenta se é a sua fanpage ou seu perfil pessoal, a primeira coisa que ela visita é o seu perfil pessoal. E eu fico me imaginando como cliente de um marceneiro, de um dentista, de um médico, quando eu entrar no perfil pessoal dele e ver que as últimas publicações
são reclamações sobre o outro médico que cobra mais barato, ou que o outro médico que atende pela Unimed e que a Unimed paga pouco. Enfim, dessas reclamações recorrentes de cada área de trabalho, de cada profissão. Quando a pessoa começa a reclamar muito, eu evito uma pessoa dessa, primeiro por causa da energia, né? É a Eu não sou amizade muito tóxica. religioso, não sou muito religioso, muito espírita, mas eu acredito muito na lei da atração, assim, né? Quanto mais positivo você for, mais as coisas dão certo, quanto mais negativo você for, mais elas dão errado. E muitas pessoas publicando sobre isso, e aí, num pensamento rápido, eu poderia ter usado milhares de marcas como exemplo, poderia ter falado que eu nunca vi a Ferrari reclamar da Fiat, né? Que ela vende um carro mais barato. Poderia falar que eu nunca vi a Nike reclamar sei lá, da Havaianas, porque ela vende, sei lá, enfim. Eu poderia usar milhares de marcas, mas me veio a Coca-Cola e a Dolly, porque a Dolly é a representação de algo ruim, assim, né? Desculpa, eu sei que tem gente que gosta de Dolly, mas Vai ter é, gente, ó, vamos fazer hate no canal dele, tá? não, é só no sentido assim, a propaganda da Dolly é ruim, é mal feita, mas é mal feita de propósito. É o Não é Dolinho, que né? eles não têm, não que eles não tenham dinheiro para fazer uma boa campanha. Não, eles têm dinheiro para fazer uma boa campanha, mas eles não fazem, porque é justamente isso que eles querem passar, né? Então eu acabei usando esses dois exemplos, mas muito superficialmente, assim, era justamente só para falar, gente, eu nunca entrei no Facebook da Coca-Cola e vi ela escrevendo que a Dolly cobrava mais barato, reclamando que a Dolly cobrava mais barato. Era só por esse motivo, assim, que eu usei as duas. E era só para exemplificar que você nunca ia ver, pelo menos aqui no Brasil funciona assim, mesmo porque é proibido por lei, de uma empresa ir no Facebook dela e reclamar na fanpage dela, no perfil dela, da outra empresa que cobra mais barato, né? E isso gerou um certo vucu-vucu e que chegamos até ao ponto de que as pessoas começaram a falar da discussão judicial, de que a Coca-Cola tentava derrubar a Dolly, enfim. Eu não quero Mas entrar por nesse baixo dos mérito. panos. Essa é a É, questão. então, mas eu não quero entrar nesses méritos porque eu não sei até onde existem verdades ou até onde são boatos, então eu não entro nesse mérito. Chegaram até a falar que a culpa da prisão do presidente da Dolly como é que é? Quando a pessoa não paga os impostos? Sonegação de impostos. Por sonegação. Falou que a culpa de terem preso o presidente da Dolinho por sonegação era minha, por ter criado essa treta entre a Nossa, mas Coca-Cola. você tava envolvido nesses esquemas É. aí, hein? Foram as Operação pessoas que Lava Dolly. falaram. Eu juro pra você, o que eu recebi de mensagem de pessoas falando: Ô Pedro, o que você fez? Olha lá, prenderam o presidente da Dolly. Falei: não, a culpa não é minha, não é culpa minha, não. Mas enfim, entrando nesse fato. Não só as reclamações, mas exatamente sobre esse ponto, né, debaixo dos panos. Existem muitas pessoas que nas redes sociais estão bem, né, são as pessoas das verdades, que são sinceras, são diretas, que valorizam o próprio trabalho, que sabe o valor que tem, que não se preocupa com os concorrentes, mas por detrás, nos bastidores, quando o cliente vai e bate na porta dele e senta para fazer uma reunião, a primeira argumento que ele usa para o cliente fechar com ele é que o outro concorrente não entrega a tempo, fica devendo, não responde mensagem, cobra muito barato porque entrega mais ou menos, enfim, ele nunca tem uma vantagem, né? Ele nunca tem uma qualidade para sobrepor o concorrente, ele tem sempre um defeito do concorrente para ele acabar saindo por cima. É, Infelizmente a gente não tem como controlar isso. A minha função, talvez, como formador de opinião, criador de conteúdo, é justamente ilustrar isso, de trazer à tona esses temas e discussões, né, esses questionamentos, para ver se a gente consegue, de uma certa forma. Eu sei que é difícil fazer 100%, mas de tirar algumas pessoas dessa energia negativa, delas ficarem falando mal de outros profissionais, para elas prestarem atenção e falar, pô, mas por que eu perco tanto tempo falando mal da outra pessoa, né? E não falando bem do meu trabalho? E a gente tem aí por alguns exemplos de muitos profissionais que ganharam um cliente do concorrente porque o concorrente falou tão mal dele, tanto mal dele durante a reunião com a noiva, que ela falou assim, pô, mas não é possível que esse cara é tão ruim, deixa eu ir lá ver o que esse cara
faz de tão errado. Fez a E aí, a hora que ela propaganda chega, reversa. e aí a hora que ela chega pra conhecer esse concorrente ruim que o cara tinha, ela descobre que o cara tinha um trabalho maravilhoso, o preço que ele cobrava poderia até ser um pouco maior, mas pelo trabalho que ele entregava era muito melhor o custo-benefício e nem fechava com o cara que só ficou reclamando, ficou falando mal dos outros. Então, é, eu acho ruim, né? Eu pelo menos tento não utilizar desses recursos, né? Porque muitos dos meus concorrentes aqui em Campinas são meus amigos, então se eu falar mal, eles não me chamam mais para trabalhar com eles quando eu faço freelance, então. Notem uma coisa importante que o Rafael terminou de falar. Ele disse que os concorrentes são amigos dele. É incrível porque tem pessoas que não conseguem ver assim, Rafael. Tratam a concorrência como inimigos, adversários. Mas sim, o concorrente pode ser seu amigo. E como o Rafa mencionou, você pode até ser um segundo fotógrafo de um concorrente seu. Ou um belo dia o concorrente seu, ele não conseguiu ir fazer o trabalho, ele falou, ó, mas tem um outro que eu confio, de olhos fechados, tá aqui o Rafael vai no meu lugar. Ou seja, é essa troca mútua de ajuda. Isso é possível. Olha que interessante o que o Rafael falou. O que as pessoas não precisam levar tão a fundo isso, porque assim, não quer dizer que você precisa frequentar a casa da pessoa, conhecer a família, chegar na casa dele já, né, ir no banheiro de porta aberta, não, Mas não é também isso. não precisa fazer cocô na porta da casa da pessoa. Não, mas assim, no sentido assim, tenha um bom relacionamento com seus concorrentes, né? Eu aqui em Campinas, graças a Deus, tenho muitos amigos e trabalho para muitos deles, né? Eu, na verdade, trabalho mais como segundo fotógrafo do que primeiro fotógrafo. Eu acabo atendendo muito mais eles do que fazendo trabalhos meus. Mas quando eu tenho trabalhos meus, chamo essas mesmas pessoas para trabalharem comigo. O mercado cresce, a confiança dos fornecedores que estão envolvidos no casamento só aumenta, porque a partir do momento que ela vê você num casamento com uma outra pessoa, né, com outro profissional, e vê outro profissional num casamento com você, ela fala, bom, peraí, tem alguma coisa, né? São trabalhos, se um confia no outro, são dois profissionais de confiança. E isso evita um outro detalhe muito importante. Evita aquela jogada que normalmente o mercado de casamento tem, e isso não sei se tem em outros mercados porque eu não atuo, mas que é a questão do BV, né? Que elas cobram BV para indicar o profissional. E a partir do momento que elas percebem que esse grupo de profissionais tem um bom relacionamento, né? Um trabalha para o outro, diminui a intenção dela de cobrar, porque de uma certa forma ela sabe que se ela cobrar de um, a notícia vai rodar as pessoas, né? Vai circular dentro daquele grupo de pessoas e pode ser que gere algum problema, algum atrito e até problema para cerimoniais, porque se Esse ela tiver que BV pagar seria o quê? Eu tava esperando você bônus explicar. de venda, Ah, bônus sim. de venda, Agora né? tudo faz sentido aqui. O que acontece é o seguinte, existe uma diferença. Por exemplo, o bônus de venda é super conhecido no mundo publicitário, das agências. Então as empresas sabem que dentro de todo o trabalho que elas fazem através da agência, um valor de, sei lá, elas mandam imprimir 1.000 apostilas, né? Através da agência, elas sabem que a gráfica que vai imprimir essas 1.000 apostilas paga um bônus de venda para a agência. Mas isso não Mas por seria que que... compra casada, né? Não, depende de como a agência lida com isso, né? Ah, assim, se a empresa tiver a obrigação de fazer com aquela gráfica, Aí vira aí compra sim, casada. é uma compra, enfim, é tudo uma coisa um pouco mais complexa, mas só para entender. Quando você compra uma casa, o corretor da casa ganha um BV, que é um bônus de venda. Você sabe que você está pagando isso. As empresas sabem que pagam isso para uma agência. Que é diferente de propina. Que é, por exemplo, quando o casal paga o fotógrafo e o fotógrafo, sem o casal saber, tem que pagar uma porcentagem para cerimonial. Sendo que ela já está sendo paga pelo trabalho dela para aquele casamento. Isso é propina, não é BV. É literalmente um valor duplo ali que o casal. Tem fotógrafos que aumentam, tem pacotes, assim, ele tem fotógrafos que tem pacotes com valores maiores só para essas pessoas, porque eles já sabem que se fechar ele tem que pagar esse BV.
Então, ou seja, já não é leal nem com o cliente, porque ele tem um valor para um, se for um cerimonial, se vier aleatório, mas para aquele cerimonial específico ele tem um pacote que tem que ser cobrado a mais para ele poder pagar a diferença no BV, né, que seria a propina. Enfim, essa é uma discussão de ética muito longa, mas é mais no fato de falar nesse sentido de os profissionais precisam tomar cuidado, eles precisam, quando eles estão em conjunto, quando eles estão em grupo, e esse grupo é forte, é unido, existe um coleguismo, nem vou falar amizade, porque amizade pode ser, algumas pessoas podem acreditar que ela é algo muito mais intimista, mas quando existe esse coleguismo, essa representatividade, e quando eles entendem que eles são uma força, evita de coisas externas influenciarem nos seus preços, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos. Então é bacana você ter esse relacionamento com outros profissionais, justamente porque vocês podem alinhar preços, alinhar de repente, falar assim, ó, galera, eu não sou tão bom quanto vocês, então eu vou fazer um pacote menorzinho, e quando vocês tiverem um cliente que não é muito, ou que não tem muito dinheiro para investir em vocês, manda para mim, né? Quando eu tiver um cliente que vai investir mais e eu acho que eu não vou atender, porque eu não tenho qualidade, eu mando para vocês. Dá para fazer essa troca. E querendo ou Rafael, não, só um adendo para os espectadores antes. Quando ele mencionou alinhar preço, ele não está falando de cartel. Só para é, constar. É que as pessoas não, escutam dobrado hoje as coisas, sabe? Então podem terminar entendendo que é um cartel. Todo mundo cobrar o mesmo valor. Não é isso que ele estava falando, tá? não, e outra, e aí tem a questão muito da fotografia em si mesmo, né? Porque você atuando e vendo como os outros profissionais trabalham em cada área, você acaba aprendendo mais, aprende novas técnicas, novos conceitos, até questão de, por exemplo, né? Eu como segundo fotógrafo, eu faço meu trabalho, tenho meu estilo, tenho meu olhar, mas quando eu entrego os cartões para um profissional e vejo depois esse casamento postado no blog, por exemplo, eu vejo como ele tratou as imagens, né? Como ele editou e tratou as imagens, o quão versátil dá para ser a minha fotografia, porque ela poderia ser de uma outra forma quando eu edito, quando eu trato e quando eles editam, quando eles tratam. Que tipo de fotos agradam mais os clientes deles, né? Porque às vezes eu faço as minhas e na hora de escolha ele, não, essa aqui não combina, mas essa aqui ficou ótima. E aí se eu falo, poxa, eu tenho um cliente mais ou menos no mesmo perfil que o dele. Então esse tipo de foto agrada mais do que aquele que eu estava publicando. Então a gente vai aprendendo assim com pequenos detalhes, ajudando outros profissionais, o que a gente também pode trazer para o nosso trabalho, seja na fotografia quanto no negócio. É uma troca de experiências. Uma coisa que eu gosto de observar muito as coisas à minha volta. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uma rua chamada Rua dos Lustres. É uma rua que só tem lojas que vendem coisas relacionadas a lustre. E ali não são adversários, são concorrentes, sim, mas não são adversários. Um não vai ficar atacando pedra no produto dos outros. Por exemplo, aqui nas conduções públicas, eu vejo muito vendedores de bala e eles se conversam, eles têm até tipo uma linha de respeito. Se ele vê que no ônibus já tem um camarada vendendo bala, o cara não vai subir no mesmo ônibus para não ter aquele conflito de dois vendedores de bala no mesmo ônibus. Então é isso que o Rafael está demonstrando para vocês, pessoas, que você pode sim haver a união entre profissionais do mesmo ramo e até outros ramos e todo mundo consegue viver bem porque cliente é o que não falta. Casamento é o que não para de acontecer todo santo dia. Ou seja, todo santo dia tem casais casando, descasando e recasando. Então sempre vai haver cliente para todo mundo. Agora, Rafael, antes de finalizarmos aqui, eu botei lá no grupo do WhatsApp do canal. Deixei o espaço aberto para o pessoal lançar algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Luiz Chilano que eu achei interessante fazer aqui para você, que é sobre esse tema das modinhas. Que ele mencionou aqui sobre as modinhas do nome em inglês. Será que esses nomes em inglês pode atrapalhar o conhecimento do cliente? Ele pode ver você falando diversas palavras em inglês e não entender bulhufas? Sim, sim, porque primeiro que a gente usa vários termos errados, né? A gente usa, por exemplo, making off, né, para falar de quando a noiva está se arrumando antes do casamento. E se for olhar bem, bem mesmo, nos Estados Unidos o termo não é esse. É get ready, eu acho que é, né? Ficando preparado, se preparando. Igual dos jogos, né? Get ready, fique pronto. Quer dizer, então a gente usa o termo em inglês e ainda usa o termo errado. A portuguesar também, né? Porque
Tem gente, por exemplo, galera que trabalha com jogos, faz stream, o pessoal já fala, ah, vou streamar hoje. Eu penso, pô, mas o que é streamar? Não, E depois que eu vi, streamar. E tem gente mas tem na uma. fotografia que faz isso também. Não, e aí assim, é que alguns termos acabam sendo inseridos dentro de alguns mercados, né? O making off hoje eu usei só como um exemplo porque eu sei que a gente usa um termo diferente dos americanos, por exemplo. Mas hoje qualquer noiva sabe o que é making off, né? Ela sabe que são as fotos da preparação, da maquiagem, na hora que ela vai pôr o vestido. Mas existem alguns outros termos que a gente usa talvez porque as coisas estão tão globalizadas, né? Hoje você não conhecer a língua inglesa é quase impossível, por mais que você não tenha um conhecimento de, eu sei falar inglês, você convive com isso através dos streamings, Netflix, filmes e etc. Você está em contato constante com a língua, ele acaba sendo um termo que, para quem tem um objetivo, de repente, de viajar para a Europa, fazer casamentos fora do país, é interessante, porque são por esses termos que as pessoas vão procurar. A gente pode usar até o YouTube, por exemplo, como base para exemplificar. Quando a gente fala de vídeos de fotografia, por que os vídeos em inglês têm muito mais visualizações? É porque o mundo inteiro, né, quando vai fazer uma pesquisa, faz a pesquisa em inglês. E dificilmente os vídeos brasileiros vão entrar nessa lista de mais vistos, porque tem uma peculiaridade, que é o português. Um cara na Índia não vai escrever em português, né? Review da câmera tal. Ele vai escrever review, camera. Quer dizer, o escrito é parecido, mas ele vai sempre procurar um vídeo em inglês, porque em inglês é muito mais fácil para ele entender, legendar, enfim, todos esses recursos. E para fotografia, Instagram, redes sociais, acaba influenciando de alguma forma. O que a gente não pode fazer é deixar os termos em português de lado. Então, se você vai fazer uma publicação no Instagram, né, com as hashtags, e você tem esse objetivo de ir para o exterior e tal, e quiser usar inglês, ótimo. Muito provavelmente algumas noivas também vão pesquisar pelo mesmo termo. Mas, aqui no Brasil, e já é meio que comprovado isso, as pessoas fazem as perguntas para o Google em português. Com certeza. Então, quando você escrever em inglês, escreve também a hashtag na versão português. Porque aí as pessoas vão fazer a busca. E é super importante isso. Quando for escrever uma hashtag, não escreva o que você acha que é melhor. Escreva o que realmente as pessoas procuram. Existem vários sites que te dão aí, né, você digita o termo, eles te dão várias opções ali de busca. E o próprio Instagram, ou não sei se é o próprio Instagram, ou alguns aplicativos que fazem publicação no Instagram, quando você começa a digitar a hashtag, ele automaticamente já te mostra quantas publicações com aquela hashtag foram feitas. Então, ou seja, é só você ver um número e ver qual é o que tem mais visualizações, mais publicações, e encaixa, mesmo que em alguns casos a hashtag esteja escrita errado. Tem É isso também. importante você prestar. Mas é engraçado porque tem hashtag que está escrito errado, tem mais visualizações, mais postagens com aquele erro do que com o que seria correto. Então a gente também precisa pensar nessas duas possibilidades. Escreve errado, deixa escondidinho no meio do monte lá que ninguém vai perceber, mas isso te ajuda na busca. Mas é só essa questão. Não deixar os termos em português de lado. Pode usar os em inglês. Alguns termos, principalmente em casamento, não pegaram muito, né? Tem o street wedding, trash the dress, que foram usados talvez aí sem planejamento e ficaram meio perdidos. Mas alguns termos, making off, Smash the cake. smash the cake, essas coisas acabam. As pessoas já entenderam, mas é importante você sempre ter a versão em português para aquelas pessoas que acabam procurando pela língua nativa. E usar da forma correta, porque eu já vi no Instagram um ensaio de uma pessoa que ela fez a foto newborn de uma criança de 2 anos. E tava lá, newborn, Né? 2 anos. Se fazer a tradução literal vai ficar meio estranho. Ou seja, se utilizar o termo no ambiente correto, beleza. Mas se começar a usar o termo da forma errada, ou então, tipo, tirar a palavra desconto e utilizar off, ver que o cliente não entendeu e querer continuar a conversa, você termina às vezes até perdendo o cliente.
Exato, exato. Uma coisa que eu não entendo até hoje é por que que os fotógrafos, na hora que vão colocar as hashtags na legenda de um trabalho, né, que é uma foto que foi publicada para as noivas verem, põe lá Canon, Nikon, é, não tem ONU assim, tipo, se eles estão achando que a marca vai encontrar eles e vão patrocinar eles por causa das hashtags, pode esquecer. É bem Ah, se é difícil, né? por causa, se é por causa de algum concurso que essas marcas estão fazendo, que você tem que colocar hashtag, ok, é entendível. Agora, fora isso, não tem lógica, não tem sentido nenhum, né? Ninguém vai ficar procurando uma foto de casamento, principalmente o seu cliente, né? Outros fotógrafos podem até clicar, obviamente, de repente aparecer aquilo lá, mas o seu cliente não está procurando por fotos de casamento digitando Canon ou Nikon no Instagram. Tá procurando por decoração de casamento, bolo de casamento, vestido de noiva, de casamento ao ar livre. É tudo isso que ele busca, mas nunca pela marca da câmera. Então, povo, é isso. Vocês querem ver essa pessoa falando mais e muito mais? Tem o canal lá, Papo de Fotógrafo. Aliás, Ana e Maíra, me desculpem pela confusão, mas vocês também conseguem assistir elas lá e também o Fotograficamente Incorreto, porque pra mim é um dos quadros assim que bate justamente onde o calo aperta, sabe? Onde eles falam tudo como eles mesmos mencionam, sem filtros. Então, Rafael, eu vou abrir esse espacinho aqui agora para você convidar o povo a conhecer o canal Papo de Fotógrafo. Manda ver aí. Na verdade, assim, por sorte de todo mundo, nos podcasts e no Fotograficamente Incorreto, eu não falo tanto quanto eu falo aqui. Ou o que eu falei aqui. Eu deixo o espaço muito mais para as pessoas que são convidadas, porque na verdade eles são os astros do programa, né? A gente tenta trazer um pouco da história de cada profissional, do mercado em que eles atuam, como eles chegaram aonde chegaram, porque normalmente são referências em suas áreas, as dicas que eles têm para as pessoas que querem entrar naquele mercado, querem ter sucesso naquele mercado, e aí a gente dá esse espaço. O meu único papel é trazê-los para o programa e fazer as perguntas que todo mundo gostaria de fazer. Então eu falo muito menos do que eu falo aqui, muito menos. No pior das hipóteses, eu faço umas piadinhas ruins durante o bate-papo, mas é só para não deixar ele tão linear, assim, tão dissertivo. É para quebrar o gelo, dar uma quebradinha no clima para a pessoa também poder se divertir. E o fotograficamente incorreto. Espero que vocês assistam, gostem e também possam mandar sugestões lá, porque todo mês a gente grava uma batelada de episódios e a gente precisa de temas da participação de todo mundo. E pode ser tema polêmico, não polêmico. Sempre que a gente puder dar opinião sobre alguma coisa, o fotograficamente incorreto está lá para a gente falar sobre os assuntos. Então, povo, reforçando mais uma vez, passa lá no canal Papo de Fotógrafo. Aliás, um dos temas que eu já até sugeri pro Rafa falar com o povo lá é sobre pirataria, que vai ser futuramente um tema que eu vou mencionar aqui no canal, que tem muito inscrito que concorda, eu acho isso errado, mas tem gente que discorda, cada um tem uma opinião diferente, mas quem sabe um dia o Fotograficamente Correto tá falando lá também sobre pirataria. Então, meus amigos, Já vou dar um spoiler. A única pirataria que eu concordo é dos Piratas do Caribe. Jack Fora Sparrow. esse, fora esse não tem lógica. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço imensamente o Rafa por ter aparecido aqui nessa entrevista, um papo muito bacana. Não foi a primeira vez, mas com certeza não será a última que outras pessoas estarão aqui no canal Giovanni Fernandes Fotografia. Com isso eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam na sombra e com muita paz, que nos próximos vídeos, sempre às sextas, sábados e domingos ao meio-dia, com certeza tem muito mais. Dolly, não processe o Rafael. Tchau.